mais uma aula de história. Finalizamos o conteúdo sobre os índios. Aprendemos muito sobre os índios. Agora a gente vai entrar a fundo na história do nosso país. Então, para isso, nós falaremos primeiro sobre as expedições. As expedições, pessoal, ela foi dividida em três tipos. Nós temos as exploradoras, as guarda-costas e as colonizadoras, certo? Para cada expedição, teve um comandante responsável e cada uma delas tinha um objetivo diferente. Então vamos relembrar um pouquinho. Inicialmente, eles chegaram aqui, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, certo? Com o intuito de chegarem na onde? Na Índia. Então, os primeiros 30 anos, Portugal não tinha um real interesse pelo Brasil, porque ele estava preocupado em outras coisas, com outras coisas, certo? Garantir que aquela terra é minha posse, deixa eu resolver minhas coisas e vou deixar o Brasil de lado por um tempo. E esse tempo durou 30 anos, certo? Que é considerado o período pré-colonial, que vai de 1500 a 1530, certo? Então, nesse período, o Brasil ficou meio que deixado de lado pelos portugueses. As primeiras expedições, elas foram chamadas de exploradoras, por quê? Justamente porque ela tinha a intenção de explorar o território, conhecer esse território e, além disso, explorar as riquezas. O que eu posso retirar desse território que vai me dar lucro, que eu vou poder vender, que eu vou poder usar. Então, essa expedição exploradora, ela está dividida em duas. Eu tenho uma que aconteceu em 1501, certo? E tem uma que aconteceu em 1503. Qual era o objetivo? Explorar as riquezas e conhecer o território. No entanto, que ao conhecer o território, eles descobriram que não se tratava de uma ilha, certo? Que eles acharam inicialmente, mas sim de um grande território. Por isso que eles até mudaram o nome, em vez de ilha, para terra. Isso vocês lembram que eu expliquei para vocês sobre os nomes que o Brasil teve ao longo da história até se chamar Brasil. Então vamos lá. A primeira expedição exploradora foi comandada por Gaspar de Lemos. Essa primeira, ele queria conhecer o nosso território, descobrir o que tinha aqui, certo? Qual a dimensão dessa terra que eles tinham descoberto. E com isso eles descobriram vários locais e foram dando nomes a esses locais que eles encontraram, que são os acidentes geográficos, certo? Então eu vou ler aqui para vocês alguns nomes que eles deram, que o Gaspar de Lemos, que era o responsável por essa expedição, deu para esses locais descobertos, certo? Foi assim dados os nomes de Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, o Cabo de São Tomé e a Baía de Todos os Santos. Esses foram alguns dos acidentes geográficos que eles nomearam, certo? Então, inicialmente eles chamaram de Ilha de Veracruz, porque acharam que se tratava de uma ilha e ao explorar e descobrir que era muito maior, passaram a chamar nossas terras de Terra de Santa Cruz, certo? Aí, percebam que todos esses acidentes aí, eles deram nomes de santos. Por quê? Porque eram no que acreditavam, eles eram da religião católica, como eu já falei para vocês. Então, em 1503, veio uma outra expedição exploradora. Só que agora não para conhecer o território, e sim para explorar as riquezas, certo? Essa expedição, ela foi comandada por Gonçalo Coelho, certo? Então ele descobriu aqui a primeira riqueza, que foi muito explorada, que nós sabemos que é o pau-brasil, certo? Levou uma amostra dela, porque dela podia se extrair uma tinta vermelha, que eles usavam para tingir tecidos. Então a primeira riqueza encontrada por eles aqui foi o nosso pau-brasil, certo? Que o Gonçalo Coelho levou uma amostra para lá. E aí, como que funcionava, que eu já falei para vocês, os portugueses negociavam com os índios conheciam nosso território, sabiam muito bem onde encontrar o pau-brasil e eles faziam trocas, de pau-brasil por bugigangas, como eu já expliquei para vocês, certo? Só que assim, pessoal, Portugal nomeou que aqui era a terra dele. Para a França isso importava?
Para a Holanda isso importava, para a Inglaterra? Não, porque para eles de nada valia Portugal ser dono daqui ou não, já que a terra estava largada. Lembra que durante os 30 anos ela ficou largada? Então o que esses franceses, esses holandeses começaram a fazer? Eles também começaram a vir aqui negociar com os índios, explorar o pau-brasil, certo? Então foi isso que despertou em Portugal, poxa vida, se eu não tomar uma atitude, eu vou perder essas terras aí para os franceses, porque eles já estão indo lá contrabandeando a riqueza do meu território. Eles estavam contrabandeando o pau-brasil. Então aí que eles despertaram, se eu não fizer alguma coisa, eu vou acabar perdendo esse território para os franceses aí. Então foi enviada uma nova expedição. Essa expedição ela foi chamada de Expedição Guarda-Costas. Guarda-costas porque tinha o intuito de proteger o litoral desses piratas, desses invasores que estavam contrabandeando o pau-brasil. Essa expedição ela foi comandada por Cristóvão Jacques. Só que o que acontece, pessoal? Litoral do Brasil, muito extenso. Como tomar conta de tudo isso? Se eu vim só verificar, fazer uma expedição, era praticamente impossível. Então o que o Cristóvão Jacques fez? Não deu conta de cuidar de tudo, certo? De conter todos os invasores. Então ele aconselhou ao rei, olha, algo tem que ser feito, senão nós vamos perder a terra, porque essa terra é grande demais para tomar conta se não tiver ninguém morando lá. Então qual foi a ideia dele para o rei? Então vamos lá, vamos colonizar o Brasil. Aí que entra a terceira e última expedição, que é a expedição colonizadora, que foi comandada por Martim Afonso de Souza. Então essa expedição ela já veio o quê? Trazer para o nosso país pessoas de Portugal para morarem aqui, colonos, pessoas, sementes, instrumentos de trabalho. Então eles vieram lá de Portugal com um monte de coisa para morar no nosso país, para ocupar efetivamente o nosso território. Porque tendo quem morasse aqui, seria mais fácil de controlar, de combater os invasores, certo? Então essas daí foram as três principais, as três expedições que tivemos até chegar na colonização efetiva, a expedição colonizadora, certo? Porque os 30 primeiros anos o Brasil foi meio que deixado de lado pelos portugueses, tá bom?